Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Net Sports. Nós vamos falar hoje sobre os jovens treinadores de clubes que estão fazendo sucesso no Brasil ou na Europa, ou seja, técnicos que estão cada vez mais conseguindo fazer bons trabalhos. Então, esse vídeo nós vamos fazer em duas partes. Hoje apresentamos a primeira parte com alguns desses treinadores e posteriormente vamos ter o vídeo com a segunda parte apresentando outros jovens treinadores. Então, pedimos que vocês fiquem até o final, dê o like no vídeo, fique conosco, pois esse vídeo tem informações bem interessantes. Então, iniciando aqui, nós vamos falar desse primeiro técnico, que é um técnico dinamarquês que está trabalhando no futebol alemão, da equipe do Mainz, que é o Bo Simonsen, que ele trabalha na Bundesliga, ele está na equipe desde 4 de janeiro de 2021 e tem um contrato que vai até 30 de 6 de 2025. E é interessante por quê? Porque o Mainz é uma equipe que costuma dar bastante oportunidade para que os técnicos possam fazer um trabalho, desenvolver um bom trabalho e dali sair para grandes equipes e conseguir grandes resultados. Falando um pouquinho da carreira do nosso amigo Bo Simonsen, ele como técnico ele tem uma passagem bem interessante lá no time do Liefering, que jogou o ano passado no campeonato alemão. Ele ficou lá por um período e depois o Mainz foi buscar ele para ser o treinador da equipe principal. Ele já tem alguns trabalhos de base realizados na equipe do Mainz, então é conhecido dentro do clube, então foi dada a ele a oportunidade para ele poder então voltar à equipe e ser o técnico da equipe principal. Ele tem apenas 41 anos, é dinamarquês, ele tem a licença UEFA Pro e gosta muito da formação 3-4-1-2. Como aqui nós falamos, o Mainz ele dá muita oportunidade para que grandes técnicos possam fazer o seu trabalho por lá e fazer sucesso depois na carreira de técnico de futebol. Tanto que nós vamos trazer aqui para vocês dois técnicos que podem ser uma boa referência para o Bo Simonsen como técnico da equipe. Um pouco da carreira dele como jogador, ele foi zagueiro, jogou no Copenhague, no Mönchengladbach, também no Mainz. E nas categorias de base do Mainz também ele foi técnico de todas elas. Então aqui falando da condição dele como técnico, o Mainz simplesmente teve dois grandes profissionais que trabalharam por lá e hoje são campeões da Champions consagrados, reconhecidos, que é o Jürgen Klopp, que atualmente dirige a equipe do Bayern, e também o Thomas Tuchel, que já chegou à final da Champions pelo PSG, Paris Saint-Germain, e foi campeão efetivamente agora, recentemente, pelo Chelsea. Então, o Bo Simonsen tem aí a oportunidade de seguir a carreira desses dois e ter sucesso também como técnico no futebol alemão. Falar agora do técnico brasileiro, no caso aí, tá? Temos aqui o Maurício Barbieri, que é o técnico jovem aqui do Brasil, com apenas 39 anos, ele é brasileiro, tem nacionalidade italiana, e então ele está trabalhando na equipe do Red Bull Bragantino, é um técnico de boas ideias, tem uma carreira bem interessante, ele gosta do esquema tático 4-2-3-1, e aqui no Brasil ele vem fazendo um trabalho bem interessante nessa temporada. Na carreira dele, então, ele tem uma passagem pelo Flamengo, ele foi técnico da equipe entre interino e principal em 32 partidas. Ele foi contratado pelo Goiás, mas não conseguiu estrear na equipe do Goiás. Ele tem uma passagem pelo América Mineiro, uma pelo CSA, mas tem efetivamente uma carreira mais bem estruturada agora no Bragantino ou no Red Bull Bragantino. E em 71 partidas ou mais agora, porque certamente ele segue trabalhando, a equipe está jogando competições importantes, todas elas com condições de brigar por título, então é um técnico que nós temos que ficar bem de olho nele. Ele não tem ainda, pelo menos até aqui hoje, alguma licença nessas principais que nós apresentamos de alguns treinadores europeus que nós vamos comentar aqui. Mas ele tem um estágio muito bem feito em 2004 na UEFA, pelo Porto, que foi campeão da UEFA, junto com José Mourinho. Então veja que José Mourinho já conheceu o Maurício Barbieri, ainda garotinho ali, e recebendo orientação, então tem tudo para ser um técnico bem interessante. Ele tem trabalho na categoria de base tanto do Audax como do Guarani, aqui no futebol brasileiro. E o Red Bull, que sempre tem acreditado de algum tempo para cá em jovens treinadores, convidou o Maurício Barbieri, que aceitou o desafio e por enquanto vem dando muito certo então o trabalho dele como técnico da equipe do Bragantino. Ele tem contrato até dezembro de 2021 na equipe e torcemos que ele possa fazer um grande trabalho e possa dar sequência nesse trabalho aí, desenvolvendo-se como grande técnico do futebol brasileiro. Além dele aqui no Brasil, um outro técnico jovem é o Eduardo Barroca, que tem 19 anos, carioca, do Rio de Janeiro.
ele gosta muito do esquema tático 4-2-3-1 e o Eduardo Barroca tem se destacado bastante por bons trabalhos das equipes que vem dirigindo. Ele já tem um nome bastante reconhecido, destacado no futebol de base, tá? Inclusive passou por grandes equipes no trabalho de base, e nas equipes principais ele também vem conseguindo bons resultados. Inclusive ele já dirigiu a equipe do Corinthians Sub-20 como técnico, depois ele passou pelo Botafogo do Rio, aí teve a chance de estar no Atlético Goianiense na primeira passagem, passou pelo Curitiba, depois ele teve no Vitória da Bahia, voltou ao Botafogo do Rio e hoje está no Atlético Goianiense como treinador. Inclusive algumas rodadas do Campeonato Brasileiro ele esteve na liderança e é um técnico que vem conseguindo bons resultados e a imprensa brasileira vem elogiando bastante o trabalho dele. Então, só para destacar, no futebol profissional também, ele trabalhou como auxiliar técnico da equipe do Madureira do Rio de Janeiro. Então, é um técnico muito bem recomendado. Então, podemos também ficar de olho aí no Eduardo Barroca, que é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, bastante jovem, já tendo esse destaque aqui entre os técnicos. Indo para Portugal, nós vamos falar de um outro jovem técnico que já está há um bom tempo na estrada, mesmo sendo bastante jovem. Ele tem apenas 40 anos de idade, que é o Pedro Miguel, conhecido como Pepa, lá em Portugal, que é o técnico do Vitória. Então, ele chegou na equipe para trabalhar essa temporada, vai dirigir nessa temporada aí, a equipe portuguesa, na campeonato português. E o Pepa, ele é um técnico que, inclusive, já foi até citado para vir para o futebol brasileiro, pelo menos em mais especulação. Ele tem uma carreira, como nós falamos aqui, já há de bom tempo como técnico de equipes menores do futebol português, porque ele teve uma lesão aos 26 anos de idade, que fez com que ele tivesse que interromper a carreira de jogador e passar então a investir em trabalhos de comissão técnica. Como assistente técnico, ele trabalhou no Benfica, no equipe sub-17, e depois ele foi trabalhar em equipes como treinador de equipes menores do futebol de Portugal, como o Sanjonense, como o Feirense e como o Moreirense. Depois ele teve uma campanha bem interessante no Tondela, como técnico, que credenciou ele trabalhar no Passos Ferreira, e agora o Vitória fez a contratação dele. A expectativa é que ele possa ficar na equipe até 2024, então vamos ficar de olho no Pepa, que é um técnico jovem de Portugal, com grandes condições aí de se tornar um dos grandes técnicos de futebol mundial também, pois tem boas ideias de futebol e gosta muito do futebol muito bem jogado. Outro português aqui, talvez o mais jovem da lista de hoje, é o Rubem Amorim, 36 anos, que deixou a carreira de jogador faz pouco tempo e está em Portugal trabalhando à frente do Sporting. Ele gosta muito do sistema tático 3-4-3, é um técnico que assumiu a equipe e mostrou que tem condições de seguir à frente da equipe e tem fazendo um trabalho bem interessante no esporte que merece respeito. Aqui os números confirmam isso. Ele, assim que deixou a carreira de jogador pelo Benfica, ele já foi ser técnico do Casa Pia, que é uma equipe das categorias inferiores de Portugal. Depois ele foi contratado para ser técnico do time B do Braga, mas acabou que assumindo a equipe principal do Braga. Em 13 partidas ele conseguiu convencer o pessoal do Sporting que ele tinha que ser o técnico do Sporting de Portugal. E no Sporting de Portugal ele está desde março de 2020, tem contrato até 2024 e a tendência é cada vez mais o Rubem Amorim crescer como técnico. A equipe do Sporting, só para marcar bem aqui a carreira dele, ele como jogador não jogou pelo Sporting, ele jogou pelo rival que é o Benfica. Então os clubes da carreira dele foram o Belenenses, o Benfica e o Braga em Portugal. Foi trabalhar no exterior jogando no time do Oriente Médio e depois voltou para Portugal no Benfica para encerrar a carreira. Na seleção portuguesa ele atendeu convocações de 2010 até 2016. Então é bem interessante a carreira do Rubem Amorim. Quando nós falamos de técnicos, o Rubem Amorim tem muitas referências boas de técnicos, ex-técnicos que estiveram no esporte. Inclusive alguns conhecidos aqui no futebol brasileiro, até mesmo especulados. Caso do Jorge Jesus, caso do José Peseiro, caso do Marco Silva, caso do Leonardo Jardim e também o Gesualdo Ferreira, que são nomes que nós temos a certeza que já ouvimos algumas vezes ser especulado para trabalhar no futebol brasileiro, alguns até trabalham no futebol brasileiro, como o caso do Jesus e do Ferreira, e tem as suas carreiras passadas pelo esporte. Então, que o Rubem Amorim consiga ter o sucesso e o prestígio alcançado por esses treinadores que já vestiram o agasalho da equipe do Sporting de Lisboa. Falar agora de um técnico espanhol jovem de 40 anos, que é
o Francisco Javier Munhoz, ou simplesmente Xisco, que é um técnico bem jovem. Ele gosta muito do futebol bem jogado, no sistema tático 4-3-3, mais ofensivo. E o Xisco é um técnico que recebeu a oportunidade aí, então, de chegar à Premier League através do Watford, que é uma equipe inglesa que costuma dar oportunidade para treinadores promissores entrar na Premier League. Então, falando um pouquinho da carreira do Xisco, ele é um técnico bem jovem mesmo, e com pouco tempo de carreira, mas uma carreira bem interessante. Ele trabalhou como auxiliar técnico em equipes menores do futebol espanhol, entre elas o Gimnàstic, e depois também ele acabou indo para o futebol do leste europeu, onde foi ser auxiliar técnico de um técnico português, Félix Vicente Miranda. Ele foi auxiliar dele lá no Dinamo Tbilisi. Depois ele acabou assumindo a equipe e conseguiu um feito interessante, conseguiu conquistar um título lá pelo Tbilisi na condição de técnico, mesmo bastante jovem. Mas, mesmo com esse sucesso, com essa conquista, o contrato dele não foi renovado, então a equipe do Watford não teve dúvida e foi buscar o treinador então, para assumir a equipe para esta temporada. Então, lembrando, o Watford é uma equipe da Premier League que costuma dar oportunidades para técnicos que costumam fazer bons trabalhos pelo mundo, tanto que o Marco Silva, que nós falamos agora um pouquinho dele lá no Sporting, também entrou na Premier League através do Watford. Então vamos torcer para que o Xisco possa ser um técnico bastante consagrado e importante do futebol mundial. Um técnico italiano, que é o Alessio Dionisi, que é um técnico também jovem, apenas 41 anos, ele já tem a licença A da UEFA, ele gosta do esquema tático 4-3-1-2, ele é um técnico que, como jogador, também trabalhou em equipes menores do futebol italiano. E falando um pouquinho sobre ele aqui, está hoje como treinador do Sassuolo, que é uma equipe que cedeu jogadores importantes na última Copa eliminatória que a Itália conquistou. Então, falando um pouquinho da carreira dele como técnico, ele trabalhou em equipes que nós não estamos muito acostumados a falar, porque são equipes bem inferiores do futebol italiano. No caso, o Ginatese, depois o Borgosesia, o Fiorenzuela, depois ele passou pelo Imolese, pelo Venezia, pelo Empoli e agora está no Sassuolo. Então, ele veio essa temporada, assinou recentemente, em 1º de julho de 2021. Ele vem do trabalho muito bem feito no Empoli, também da Itália, e é um desafio bem interessante para o Alessio Dionisi, que a cada temporada vem conseguindo surpreender e crescer como técnico. Pelo Sassuolo, então, é a oportunidade que ele vai ter essa temporada. Então, falando um pouquinho no resumo da carreira dele. Como jogador, ele foi zagueiro, ele era especialista em batidas de faltas, ele era especialista em cobrar pênaltis, e como treinador, ele gosta do esquema 4-3-1-2, no meio campo, jogando com losango, para jogadores jovens também. E ele tem uma referência interessante, porque o Massimiliano Allegri, que hoje é técnico da Juventus, tem uma carreira muito parecida com a dele, ele trabalha em equipes pequenas como jogador, também como técnico, e inclusive passou pelo Sassuolo e depois de lá realmente cresceu muito e se tornou o grande técnico que é. Então, fica a torcida para que o Alessio Dionisi consiga também ter esse mesmo desempenho. E o que falar do Miguel Arteta, que é o nosso último técnico da nossa lista de hoje, essa primeira parte, um técnico jovem, com uma responsabilidade bastante grande, aos 39 anos. Ele gosta do esquema tático 4-2-3-1, deixou a carreira de jogador em pouco tempo, já decidido que seria técnico de futebol, tanto que não teve dificuldades de se juntar à equipe de comissão técnica do Guardiola, seu compatriota espanhol, e foi auxiliar então, do City por um bom tempo, até que chegou o convite para ele assumir, feito pelo Gaspar, como treinador da equipe do Arsenal. E ele está lá fazendo um trabalho bem interessante e hoje ele é um técnico de grande referência no futebol inglês. Na carreira de jogador, só para relembrar, ele trabalhou no Barcelona nas categorias C e B, passou pelo Paris Saint-Germain, jogou no futebol escocês no Rangers, depois voltou para a Espanha para jogar no Real Sociedad, depois ele foi para a Premier League, onde jogou no Everton e também no Arsenal. A seleção espanhola ele só não jogou na principal, mas as categorias 16, 17, 18 e 21 participou de todas. E ele é apenas o terceiro técnico após a aposentadoria do Arsene Wenger, que ficou por muitos anos à frente da equipe. Assim que ele saiu, o Unai Emery, um espanhol, assumiu e ficou por um tempo e foi demitido. Depois a equipe teve outro treinador também lá, que foi o Frederic Lunderberg, que também, com o tempo, depois deixou a equipe, e o Miguel Arteta, então, assumiu essa grande responsabilidade de tentar ser um técnico de longevidade também no Arsenal, que tem tradição para isso. Então, ele está lá junto com o Edu Gaspar,
que falou que confia demais no jovem técnico e que vai fazer com que cada temporada ele possa ter muito mais influência nas contratações e possa então crescer bastante como técnico no futebol mundial. Pois é, pessoal, então essa foi a primeira parte, apenas um destaque que nós trazemos aqui desses brasileiros que estão aí, no caso o Mancini, no caso o Silvinho, o Tony Cerezo, o Leonardo e o Tom Mendes, que são treinadores brasileiros que possuem a licença UEFA A, UEFA Pro A e B e poderiam trabalhar em grandes clubes do futebol europeu na condição de técnico. Ok? Mais uma vez agradecemos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nós vamos preparar a parte 2 com outros técnicos bem interessantes e mais uma vez agradecemos vocês, tenha aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.